Mas vamos então para a coluna do Leonardo Sakamoto. O escândalo das joias pulveriza a imagem de Bolsonaro como homem do povo. Vamos ler aqui. Jair Bolsonaro se envolveu em vários escândalos ao longo da sua carreira, de racismo a rachadinha, mas nenhum tem potencial de manchar a imagem do homem do povo que ele criou junto ao seu eleitorado, como a tentativa de surrupiar o patrimônio público a joias de luxo dadas pela Arábia Saudita. A questão não é o valor, nesse caso 17 milhões, somando colares e brincos, relógios e abotoaduras, e sim a natureza dos bens envolvidos. Durante as campanhas eleitorais de 2018 e 2022 e também durante os 4 anos do seu mandato, Bolsonaro se vendeu como homem comum, que representaria os interesses do povo mais do que políticos profissionais. Claro que era uma construção, uma vez que ele, um político profissional, especializou-se em ficar rico, parindo funcionários fantasmas dos gabinetes da família e ficando com parte de seu salário. Mas esse personagem convenceu muita gente, afinal ele aparecia em vídeos planejados pelo seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, oferecendo pão com leite condensado ao representante do governo dos Estados Unidos e deixando cair a farofa do frango sobre a sua roupa, fazendo lives improvisadas com bandeiras coladas à parede, com fita crepe e cometendo erros de português frequentes entre o povão para gerar empatia ao ser ridicularizado pela elite intelectual que caía em todas as suas armadilhas. Agora esse personagem foi pego embolsando ilegalmente 400 mil em joias masculinas e tentando surrupiar mais de 16 milhões em femininas, adotando militares como mulas para importar ilegalmente a muamba e usando todo o peso do governo para pressionar auditores da Receita Federal a liberarem a carga. O eleitorado tem mais facilidade de gravar na memória os escândalos com produtos considerados de luxo, como diamantes e ouros. Neles reside não apenas o absurdo do desvio da coisa pública, mas a utilização desses recursos para fazer do governante uma pessoa que desfruta de luxos a que a maioria da população nem sonha ter acesso. Não à toa que as notícias que relatam concorrências públicas para fornecer camarão, lagosta, uísque e champanhe à dispensa dos presidentes, ministros, embaixadores e generais são tão clicadas pelo público, ou que detratores de Lula difundiram a farsa de que ele havia ganho um triplex no Guarujá de uma construtora com pagamento por negociatas da Petrobras em meio à Operação Lava Jato. Triplex, no imaginário popular, é um lugar luxuoso e nababesco. Na realidade, o apartamento em questão tinha 215 metros quadrados e foi leiloado por quase 8 vezes menos do que as joias que o Jair queria afanar. Resgates como os dos 207 escravizados em Bento Gonçalves acontecem com frequência no Brasil, com níveis semelhantes de violência, alguns casos terminando inclusive em morte e ocultação de cadáver. Foram mais de 60,5 mil pessoas que ganharam liberdade desde 1995, quando a fiscalização sistemática desse crime foi instalada no país. Uma das hipóteses para que esse caso específico tenha ganhado tração no debate público é que ele trata de vinho, produto que o Brasil é visto como de luxo, ou seja, escravizados produzindo objetos para a elite. Para efeito de comparação, o caso anterior que ganhou tração semelhante na imprensa e nas redes foi um resgate de trabalhadores. Em 2011, na produção de roupas para a rede espanhola Zara. Esse caso transformou o Sakamoto num cara muito famoso na imprensa. Ele é o editor do Repórter Brasil. Obrigado, Sandra Araújo, que mandou aqui 4zão. Muito obrigado pela ajuda. Eloneida mandou aqui. Lula está fazendo com que esses crocodilos querendo arrumar o governo. É isso aí. Que no Brasil é vista como marca de elite. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu prendinho aqui para vocês de novo. Como uma loja que cobrava caro nas vitrines poderia se beneficiar da degradação de imigrantes bolivianos, era a pergunta na época. Como Jair Bolsonaro, que se vendia como homem comum, um homem do povo, pode surrupiar joias de luxo que pertencia ao governo brasileiro, é a pergunta desta vez. Por isso a gente tem que ficar por dentro aí de tudo o que está rolando.